Muito bem, meus queridos, mais uma vez quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, texto que já lemos, mas eu quero novamente lê-lo e vamos expor esse texto nesta manhã. Diz assim a palavra do nosso Deus: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim, digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Senhor, nós colocamos mais uma vez a nossa vida na Tua presença, colocamos, Senhor, as nossas famílias, os nossos filhos diante do Senhor, e agora, Senhor, nós clamamos para que fale conosco por meio da exposição da Tua palavra. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença. Minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, você é um homem de oração? Minha irmã, você é uma mulher de oração? Como é a sua vida de oração? Você ora naqueles momentos difíceis? Quando tem, quem sabe, alguma pessoa enferma na família? Ou como dizia meu querido, amado mestre, reverendo Jorge Alberto Canelhas, toda vez que ele ia batizar uma criança, ele dizia assim: olha, você deve orar com os seus filhos. E orar pelos seus filhos é fácil, especialmente quando ele fica mais velho, passa das 10, 11 da noite, ele não chegou, você começa a ficar preocupado, então você ora desesperadamente para que seu filho chegue em casa. Será que as nossas orações são simplesmente diante dos momentos difíceis que nós enfrentamos, ou nós cultivamos um relacionamento íntimo com o nosso Deus de oração? Orando diante do Pai, para que Ele seja central na nossa vida, para que o Senhor Jesus seja central na nossa vida. Nós estamos expondo esta carta aos Colossenses, e nós temos visto que uma heresia surgiu no meio da igreja, e aquela seita gnóstica de alguns mestres que ali estavam, tentando ensinar coisas equivocadas, falsas, e falavam de um conhecimento secreto que poucos tinham acesso. E aí então Epáfras vai até Roma, encontra Paulo na prisão lá, e ele diz o que estava acontecendo e pede ajuda para Paulo, e Paulo então escreve esta carta. E nós temos visto ao longo desta carta que Paulo vem mostrando que Cristo é suficiente. E ele vem enfatizando a presença do nosso Senhor Jesus e mostrando a suficiência em Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele também nessa exposição, ele mostra que não era simplesmente suficiente apenas instruir estes irmãos, pregar o evangelho para eles, ensiná-los doutrinariamente, mas também era necessário orar por eles. E é interessante que quando nós pensamos nessa perspectiva da pregação, do ensino, ela não pode estar desassociada da oração. Essas duas ações sempre andam juntas. O ensino, a pregação e a oração. É uma associação que pode ser encontrada em vários lugares.
Quer ver um exemplo disso? Atos capítulo 6, lá dos versos 1 a 4, nós vemos que surge diante dos apóstolos uma grande necessidade. E a necessidade era que algumas pessoas estavam sendo deixadas de lado na distribuição, e ali nas necessidades que enfrentavam. E aí então, buscando uma solução, os apóstolos entenderam que era necessário que eles se consagrassem à oração e ao ministério da palavra. Que foi para essa finalidade que Deus os tinha vocacionado e os chamado. Então ali eles escolhem homens cheios do Espírito Santo para que pudessem servir as mesas. E ali temos então a instituição dos diáconos. Mas nós vemos a ênfase do ministério dos apóstolos, que era ensino e oração. Eles precisavam de tempo para se dedicar ao ensino e à oração. E aqui em Colossenses, capítulo 2, dos versos 1 a 5 que nós lemos, Paulo nos informa algo que me chama a atenção no texto. Nós veremos aqui que Paulo estava agonizando por esses irmãos. Embora a palavra oração não apareça no texto, pela maneira como ele descreve, nós sabemos que ele estava intercedendo, orando por esses irmãos. Então, diante disso, eu quero olhar para esse texto e pensar no seguinte tema: a intercessão para a firmeza da fé em Cristo. A intercessão para a firmeza da fé em Cristo. E é interessante observar que a palavra, como eu disse, oração, ela não aparece explicitamente no texto. E a primeira questão que eu vejo nesse texto está no verso 1, quando Paulo luta, ele tem uma luta da intercessão. Ele diz assim, ele refere-se a essa luta por eles da seguinte forma: eu gostaria, pois que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Vamos nos lembrar que Paulo não conhece a igreja de Colossos. Ele não esteve lá. Quem plantou essa igreja foi Epáfras. E Epáfras vai até Roma e conta o que estava acontecendo. Então, Paulo ele diz assim: eu quero que vocês saibam que eu estou travando uma grande luta por vocês. O assunto que precede esse versículo está intimamente ligado ao que Paulo está escrevendo agora. Diante da heresia dos gnósticos, Paulo mostra à igreja de Colossos que o seu objetivo, como ministro do Senhor, como ministro da palavra, era deixar claro que o mistério estava revelado. Aquele mistério que estava oculto no Antigo Testamento, que agora ele está revelado. E o mistério é Cristo em vós, a esperança da glória, como ele diz lá no verso 27 do capítulo 1. E aqui é importante destacar que é Cristo em vós. Não é Cristo e você, é Cristo em você. Isso faz toda a diferença, queridos. Essa preposição em faz toda a diferença, porque aqui nós vemos a beleza do Evangelho. Não é algo que eu aciono quando eu tenho um problema, quando eu tenho uma dificuldade. Mas sim, é Cristo agora, pela graça de Deus, você que foi regenerado, transformado por Jesus, é Cristo vivendo em você. Eu estou assistindo uma série que tem naquele canal que nós disponibilizamos para a igreja. Se você não tiver isso, depois converse conosco, aquele Right Now Media. E temos várias coisas, várias séries interessantes. E tem uma série de Colossenses, e eu estava assistindo a série, e aí o pastor falando sobre esse texto, ele diz assim: eu me lembro dessa ideia quando eu assistia, quando criança, aquelas lutas livres. Lembra daquelas lutas encenadas? E aí ficava o cara lutando ali, quando ele cansava, aí ele ia esticando o braço até as cordas, aí o parceiro que estava do lado de fora tocava dele, entrava para dentro e lutava com outro cara. E ele diz assim: parece que às vezes a gente acha que Jesus é o cara que está nas cordas. Que quando você está com dificuldade, você estica o braço e ele vem, toque, agora eu resolvo todos os seus problemas. Só que não é isso, queridos. Cristo está em você.
em nós. E ele diz que nós agora, que este é o mistério revelado, Cristo em vós, a esperança da glória. Então nós vemos aqui a beleza da vida de Cristo em nós, Ele vive em nós e por meio da sua graça, agora nós somos capacitados a viver uma nova vida. É Cristo em nós. E Paulo mostra que seu empenho, que o seu trabalho, ele mostra isso nos versos anteriores, dizendo que o seu esforço é para que pela graça de Deus, cada um dos irmãos seja mais consagrado, completo diante de Deus. E agora no verso 1, ele diz então que está travando uma grande luta. Mas que tipo de luta ele poderia manter estando preso lá em Roma? Por uma igreja que nunca viu, que nunca esteve lá, junto com irmãos que ele não viu face a face, como ele diz aqui, que ele nunca cultuou junto com esses irmãos, nunca adorou a Deus com esses irmãos. Como é que ele pode fazer isso? Então a conclusão e a ideia que nós temos aqui é que só existe um tipo de luta para um caso como esse. E qual luta é essa? A oração. A oração. E há um paralelo interessante no final dessa epístola, quando o apóstolo, referindo-se a Epáfras, ele diz, lá no capítulo 4, verso de número 12, cumprimenta-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus, que sempre luta por vós em suas orações, para que permaneceis amadurecidos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Ou seja, meus queridos, quando Paulo se refere ao seu filho na fé, Epáfras, e ele diz que Epáfras lutava pelos colossenses como? Nas orações. De igual modo, quando ele diz que mantém uma grande luta por eles, nós somos levados a compreender que ele está se referindo à mesma ação, que ele estava orando. E é interessante porque a palavra usada no original em grego aqui foi traduzida como grande luta, mas é agonizomai, de onde deriva do verbo português agonizar. Agonizar. E esse verbo trata e ele exprime um esforço de enorme intensidade. Ou seja, o indivíduo está fazendo algo com tal ímpeto que chega a agonizar, pois está no limite, à beira do desespero. Essa é a ideia, aí a expressão do texto aqui. E é esse vocábulo que o apóstolo Paulo usa aqui. Então é como se ele dissesse assim, eu estou agonizando por vocês, nas minhas orações. Então, aquele homem que estava em Roma, preso, a centenas de quilômetros de Colossos, que não conhecia aquela igreja, mantinha uma grande luta em favor daqueles irmãos. E provavelmente era uma luta de natureza espiritual, pois quem se envolve e quem investe tempo em oração, vai perceber isso. Verá que em determinadas ocasiões, isso se torna uma agonia espiritual. Lembram-se de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador? Quando ele vai orar ao Pai no Getsêmani, ele agoniza, ele chegou a suar gotas de sangue, tal era a agonia envolvida naquele momento de oração, porque ele sabia o que estava prestes a acontecer. Então, há de fato uma luta, há de fato, meus queridos, um conflito espiritual quando as pessoas dedicam-se à oração. Quando elas resolvem no seu coração orar, buscar a Deus e interceder pelos outros. Lembram-se de Neemias? Neemias chega para Anani e diz assim, Anani, como é que estão as coisas lá em Jerusalém? Está nada bem, Neemias. E a Bíblia diz que Neemias se colocou a jejuar e a orar, intercedendo pela cidade. Na sua carta, o apóstolo Paulo se refere primeiro ao ministério da palavra. E ele mostra isso. E agora ele ora por essas pessoas. E essas são duas tarefas principais do mestre, do pregador, do apóstolo, do líder, do pastor, do presbítero. Descrito aqui na Escritura Sagrada.
E claramente nós vemos isso lá no livro de Atos. Ele precisa expor a palavra com fidelidade, a palavra de Deus, para que o povo compreenda o que Cristo, o que Deus fez por nós, mas também não pode deixar de orar. Não pode deixar de orar. Se o ministro do Senhor for apenas um homem de oração, e não um expositor, se for somente um homem de oração e não um expositor da Bíblia, a comissão será cumprida pela metade. Se for ele apenas um expositor e não uma pessoa de oração, também não surtirá efeito. Pois o pastor que apenas ora e não expõe um evangelho, ele criará discípulos místicos, fracos, adeptos de uma espiritualidade falsa e sem embasamento bíblico. Por outro lado, se ele for somente um expositor, excelente expositor, erudito na exposição da Escritura, sem uma vida de oração, criará meros intelectuais. Um povo que conhece a palavra, conhece o Evangelho, mas não possui uma espiritualidade no sentido de intimidade com o Senhor, que não busca comunhão com Deus. Então, assim, as duas ações, elas precisam andar juntas. Para obter conhecimento do mistério de Deus em Cristo, é preciso combinar o estudo da exposição da palavra com o desenvolvimento de uma intimidade com o Senhor por meio da oração. E é justamente essa combinação que vemos no ministério do apóstolo Paulo. Ele pregava o Evangelho e agonizava em oração pelas suas ovelhas. Ele queria que os colossenses soubessem dessa grande luta espiritual que ele estava envolvido pela vida deles. Seu objetivo era o quê? Era informá-los nessa carta, nessa epístola, para que eles fossem confortados. O objetivo de Paulo era confortá-los, era fortalecê-los, era encorajá-los, fazendo saber que não estavam sozinhos na caminhada cristã, na peleja contra aquela heresia que estava se levantando na igreja. Embora à distância, ele mostra que havia gente nessa grande batalha, nessa grande luta, guerreando em oração, e que estavam dispostos a interceder por eles. Eu volto à minha pergunta inicial, querido. Você é uma pessoa de oração? Você tem intimidade com o Senhor? Você tem orado por pessoas necessitadas para que elas sejam mais crentes, mais consagradas, para que sejam confortadas, fortalecidas, encorajadas em Cristo? Você tem orado por isso? Essa tarefa não é só do ministro, queridos. É também do ministro. E como nós vimos na nossa última exposição, no último dia, eu vou chegar diante do Senhor e vou dizer assim: Senhor, estão aqui as ovelhas que o Senhor me concedeu. E o meu desejo é apresentá-los e fazer de tudo para que vocês estejam mais consagrados na presença do Senhor. Então eu tenho que também agonizar em oração pela vida de cada um de vocês. Mas e você, meu amado? Você tem orado pelos seus irmãos? Para que sejam fortalecidos, encorajados, consagrados ao Senhor? Paulo lutava em oração. Mas nós vemos aqui, em segundo lugar, o objetivo da intercessão. O apóstolo de Cristo lutava pelos colossenses para que permanecessem firmes. E é exatamente o que ele pede nos versos 2 e 3. Ele diz: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Paulo, então, aqui ele pede 3 coisas nessa agonia, nessa grande luta da oração. A primeira é que os corações deles fossem animados e unidos em amor. Então, aqui nós vamos agora pelo que Paulo ora. Pelo que Paulo está orando pela vida desses irmãos. E ele ora para que o coração deles fossem animados e para que eles tivessem unidade no Senhor. E o coração, queridos, de toda atividade pastoral
é ser um instrumento nas mãos do Senhor. E trazer o coração daqueles que lhes são confiados ao coração de Cristo. Então, qual é o desejo do meu coração como pastor? De cada um de vocês? É para que vocês tenham um coração que tenha Cristo no centro. Então, todas as ações pastorais, sejam minhas ou de cada presbítero na sua vida, têm essa finalidade, para que você seja mais consagrado, para que Cristo seja o centro da sua vida. Então, a razão é essa. Paulo nos mostra isso. Uma vez que o coração do homem é totalmente ganho e estabelecido em graça, a pessoa se torna por inteiro objeto maravilhoso do poder transformador de Deus. Por quê? Porque o coração é o sustentáculo do sentimento e da fé. Bem como a mola propulsora, é a mola mestra das palavras e ações. Nós temos falado e conversado constantemente sobre isso, especialmente na nossa classe de escola bíblica dominical, falando sobre a centralidade do coração na nossa vida cristã, e que as palavras, as ações, elas fluem da motivação do coração. Por isso, o coração ele é o âmago, é o centro governante do ser homem, é o mais íntimo do homem. E aí nós vemos Provérbios dizendo que do coração procedem as fontes da vida. Lá em Samuel, nós vemos a seguinte expressão: o homem vê a aparência exterior, mas o Senhor vê o coração. Esses corações precisam ser fortalecidos contra os ataques dos falsos mestres, as heresias. E Paulo ora para que esses irmãos tenham um coração firme, um coração transformado, mas também ele ora para que esse coração gere uma unidade em amor entre eles. Não é conhecimento e certamente não é presunção, mas é um elo de perfeição mútua em Cristo, em comunhão com o Cristo Redentor, que os une, que os fortalece, que os faz um. E esse vínculo em amor produz o quê? Crescimento na fé. Firmeza na presença de Deus. É por isso que Paulo ora. Mas Paulo também ora por uma segunda coisa. Nesse objetivo da intercessão, ele ora para que tivessem toda a riqueza da forte convicção do entendimento, ou seja, uma certeza plena. E o objetivo deve ser sempre uma visão interna plena, rica e gratificante nas coisas espirituais, que implica na habilidade de distinguir aquilo que é falso daquilo que é verdadeiro. Ou seja, querido, se você tiver um coração arraigado no Senhor, fortalecido no Senhor, quando você perceber uma heresia, na hora você vai identificar isso. E é por isso que Paulo ora. Paulo deseja, ele ora para que esses irmãos não esquecessem da supremacia de Cristo. Que eles tivessem de fato convicção disso, certeza dessa realidade na vida deles. Então, querido, quando você estiver enfrentando as suas batalhas, as suas lutas, lembre-se que Cristo está no centro e Ele é suficiente para todas as coisas. E Cristo está em você. E esta é a esperança da glória. Mas Paulo ora por uma terceira coisa. Ele ora para que eles compreendessem plenamente o mistério. E que mistério é esse? Cristo. O sentido no qual Cristo é, com certeza, o mistério de Deus, como diz Colossenses 1:27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo em nós, queridos. Este é o mistério revelado a nós, e Paulo ora para que os irmãos de Colossenses, lá de Colossos, compreendessem plenamente essa verdade, para que eles fossem de fato impactados por Cristo. Então, o cumprimento desses 3 pedidos ajudaria a evitar a heresia que estava sendo disseminada na igreja de Colossos, e firmando novamente o coração dos colossenses em Cristo. E aí o verso 3 diz: em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então esses 3 pedidos, eles compõem aqui uma agenda a ser cumprida pelo resto da vida.
Então, na nossa caminhada, na minha caminhada, na sua caminhada, na nossa caminhada juntos, o que nós temos que fazer? Conhecer em Cristo toda a riqueza e toda a glória do conhecimento e da sabedoria. Se alguém deseja sabedoria, se alguém deseja conhecimento, onde nós devemos buscar? Em Jesus. Paulo sempre leva o foco para a pessoa de Cristo, deixando claro que Ele é tudo do que nós precisamos. Então, se você está angustiado, ansioso, sofrendo, passando lutas, não encontrando sentido, propósito, razão para as coisas que você faz, o que acontece? O Senhor nos remete a voltarmos para Cristo, porque Ele nos dá significado, Ele nos dá sentido, Ele nos dá razão, Ele nos fortalece. E isso é particularmente relevante para os colossenses, porque o apelo daquela seita, daqueles falsos mestres, era o quê? Era a gnose. O conhecimento secreto, uma sabedoria elevada e teoricamente concedida aos iniciados. Mas Paulo nos mostra e nos diz que isso só é possível saciar a sede de conhecimento no mistério revelado, que é Cristo. Ele é o centro de tudo e nele que deve estar o nosso foco. Então, a nossa busca enquanto crentes em Cristo Jesus é conhecer a Cristo, é o conhecimento de Deus. E quanto mais nós conhecemos a Deus, queridos, mais nós vamos conhecer a nós mesmos. É isso que João Calvino escreve nas Institutas da Religião Cristã, no primeiro livro, lá no primeiro capítulo. Quando você conhece a Deus, você começará a saber quem você é. E eu tenho batido nessa tecla e tenho mostrado isso continuamente, que 3 coisas são importantes na nossa caminhada cristã. É conhecer a Deus, e conhecendo a Deus, nós conheceremos a nós mesmos. Ou seja, diante da luz de Cristo, eu vou ver as minhas mazelas, as minhas fraquezas, as minhas inconsistências. E aí, pela graça de Deus, eu serei trabalhado. Lembram-se de Isaías, quando vê a glória de Deus? Um dos serafins voa e toca a sua boca com uma tenaz os seus lábios e o purifica de todo o pecado. Então é assim que nós vamos desenvolver uma vida piedosa. E a terceira coisa nesse processo é saber aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Então, Paulo, ele ora por essas questões, porque ele entende, ele compreende que é necessário que esses irmãos tenham essa perspectiva e eles entendam. Então, ele tem esse objetivo na sua intercessão. Só tendo esta percepção, abrindo os nossos olhos para o conhecimento de Deus, nós teremos de fato uma visão de mundo diferente. Não uma visão focada nos nossos problemas, e aí nós vamos acionar o toque da oração para sermos ali salvos do problema, retirados da situação difícil. Não, queridos, oração não é para isso. Oração é para intimidade. Oração é para que nosso coração seja moldado na vontade do Senhor, para que a gente conheça Ele. Oração é para clamar aos irmãos, para que os irmãos conheçam mais o Senhor, sejam fortalecidos no Senhor, confortados no Senhor, para que o Senhor dê graça para isso, para conhecer mais a Deus. Esse é o objetivo da oração de Paulo. Mas, em último lugar, nós vemos a razão da intercessão. Assim digo para que ninguém vos engane. Verso de número 4. Não vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. E aqui nós temos 2 observações do apóstolo Paulo nesse sentido. A primeira é a razão pela qual ele faz aquelas petições. Os falsos mestres tentavam enganar os irmãos lá de Colossos, os colossenses, valendo-se de palavras capciosas, de argumentos astutos e sutis, tentando filosoficamente enganá-los e desviá-los de Cristo. O remédio para esse engano é o quê? É a exposição do mistério de Deus e a oração do apóstolo Paulo,
para que eles compreendessem esse mistério, que é Cristo revelado. Mas, ao mesmo tempo em que o apóstolo está preocupado com isso, ele demonstra que ele tem convicção da firmeza da fé desses amados irmãos. Apesar de alguns ali estarem sendo enredados e levados, aparentemente, por esses falsos mestres, a maioria permanecia firme. Estava firmada em não se deixar enganar. Então, Paulo afirma que não estava escrevendo a eles porque eles caíram, porque eles fraquejaram, mas ele está aqui escrevendo para que eles sejam instruídos sobre esses problemas, para que eles fiquem alertas, para que eles fiquem vigilantes. E, meus amados, isso mostra que é preciso estar sempre alerta para não cair nas tentações. Não esqueça que você vive numa batalha espiritual, que você tem um inimigo poderoso. E esse inimigo é Satanás, é o diabo. E ele está por detrás de todo falso ensino. Por quê? Porque ele é o pai da mentira, diz a Escritura. E, consequentemente, urge, é importantíssimo estarmos alertas constantemente. E aí eu fico pensando na nossa postura aqui na cidade de São Paulo, né? Porque você mora em São Paulo, e às vezes você vem para um bairro como a Pompeia, e parece que você esquece que você está em São Paulo. Porque você anda tranquilamente, eu ando tranquilamente pelas ruas. E aí, você fala assim, a Pompeia é tranquila, sossegada. Aí você resolve, num certo dia, colocar naquele programa de final de tarde, daquele proclamador da desgraça paulistana, né? E aí você fala assim, meu Deus, eu moro em São Paulo. Por mais tranquilo que seja, teve um assalto ali não sei aonde, teve um sequestro aqui, teve isso ali, porque às vezes a gente vai se acostumando com viver aqui e nós vamos meio que se acomodando, ficando tranquilos. Não. Aí a gente até fala para os irmãos que vêm lá do Paraná, de Guarapuava, lá da Bahia, não, aqui é tranquilo, aquele programa da televisão lá exagera. Aí os irmãos que vêm do interior falam assim, não, aqui é sossegado. Só que aí até acontecer alguma coisa. Aí quando acontece, você fala assim, nossa, eu tenho que ficar atento. E acontece, via de regra, com quem? Com quem está desavisado. Com quem está tranquilo. Com quem está sossegado. Com quem acha que não tem problema nenhum. E é aí que o ladrão vem e sorrateiramente furta aquilo que você tem. É assim que acontece. E na nossa vida cristã não é diferente, queridos. Às vezes a gente acha que está tudo tranquilo, que está tudo bem, que não tem problema nenhum. Orar para quê? Já vencemos em Cristo mesmo. Orar para quê se Deus já sabe tudo? Para que agonizar em oração? Para que ter grupo de intercessão? Para que ter irmãos orando? Não, já vencemos a batalha já está vencida. Só uma questão de tempo, de fato. Mas a palavra de Deus nos manda ficar atentos e vigilantes. Porque o diabo, vosso adversário, ruge como um leão tentando vos tragar. E por que muitos irmãos caem? Porque estão desavisados. Porque estão tranquilos e sossegados. E aí, lembre-se que além do diabo, você tem mais 2 outros inimigos poderosos. O mundo e você mesmo. Então, nessa batalha, nós precisamos estar atentos às ciladas, às armadilhas. Então, é necessário cuidarmos para não cairmos nessas armadilhas. E a minha pergunta para você é, você tem demonstrado firmeza na fé? Você tem se esforçado para pessoalmente ser firme na presença de Deus, para conhecer a Cristo, para ter uma vida piedosa e expressar convicção do que Cristo fez por você? Mas além disso, meu querido, você tem sido instrumento do Senhor para alguém? Você tem lutado em oração? Você tem intercedido pela igreja de Cristo? Às vezes você está percebendo que alguns irmãos não estão vindo aqui. E só, às vezes, de pensar assim, cadê o fulano? O que aconteceu com ele?
Por que ele não está vindo na igreja? Por que eu não estou vendo ele aqui? Não, querido, ore por ele. Interceda pela vida dele, mesmo sem saber o que está acontecendo. Você tem colocado a sua família em oração? Meus amados, na semana passada eu fui realmente impactado. Eu tive um momento assim maravilhoso no lugar que estávamos lá eu, presbítero Ricardo, diácono Caleb, com os nossos filhos, no retiro Pais e Filhos. E na pregação do domingo, o pastor David Merck, que estava lá expondo sobre homens de amor e ódio, ele estava falando sobre integridade e falando sobre o nosso legado. E aí então ele convidou o sogro dele, o cunhado dele, o filho do cunhado e os netos dele, para estarem lá, e ele estava falando do legado que era importante desenvolver. E aí, numa certa altura, o senhor Cox, sogro do pastor David Merck, ele fez uma entrevista com ele, ele perguntou assim, qual é uma das coisas mais importantes, além de estar firmados em Cristo, que o senhor indicaria para estes homens aqui? E me chamou muito a atenção, ele disse, a oração, intercessão. Interceda pelos seus filhos, interceda por esse legado. E ali eles mostraram uma foto da família deles, e aquilo foi maravilhoso de ver, porque ver ali 4 gerações, e ele ilustrou isso naquele momento, passando o bastão, o senhor Cox passando o bastão para o seu filho passando lá para o neto do senhor Cox, e passando para outras gerações, 4 gerações, firmes na presença do Senhor. Mas isso não é por acaso, queridos. Isso é porque há dedicação, há ensino, há pregação do Evangelho, mas há oração para sustentar os filhos na presença de Deus, para sustentar a igreja do Senhor, na presença do Senhor, nos momentos que nós vamos fraquejar porque somos fracos. A pergunta que eu tenho é, será que nós temos orado o suficiente pelos nossos filhos, pela igreja, pela nossa família, pelos nossos colegas de trabalho, para que o Senhor transforme a vida deles? E se eu tenho feito isso, sabe a conclusão que eu chego, queridos? Ainda é pouco. Ainda é pouco. Será que eu tenho agonizado como Paulo fazia pela igreja? E eu sou confrontado quando vou estudar um texto como esse, porque o Senhor me confronta. Ore mais pelas suas ovelhas. Ore mais pelo povo do Senhor. Ore mais pelo meu povo. Coloque eles diante do Senhor. Apresente cada um para que eles sejam fortalecidos no Senhor, para que eles conheçam o mistério de Cristo. Eu tenho que fazer isso, queridos. É meu papel orar pela sua vida. Pela graça do Senhor, pela motivação do Santo Espírito, eu tenho colocado vocês diante de Deus, mas eu preciso orar mais. Você precisa orar pela sua família, você precisa orar pelas famílias que não estão aqui, você precisa orar pelos irmãos da igreja. Nós precisamos ser uma comunidade de oração, de intercessão. Nós precisamos orar mais, queridos. Muito mais. O que temos orado não é suficiente. Nós precisamos orar por um despertamento, por um avivamento no nosso meio. Nós precisamos disso, queridos. Nós precisamos disso. Que possamos, pela graça de Deus, nos colocarmos diante do Senhor, para que o Senhor fale ao nosso coração, para que o Senhor nos motive cada vez mais a estar na sua presença. Pare um pouquinho, de maneira prática, de maneira efetiva, e faça um balanço do seu dia. Onde é que você tem investido o seu tempo? Sabe, às vezes é gostoso assistir uma série num streaming. E aí você engata um, engata outro. Ontem eu estava em casa e minha mãe falou assim, vai dormir. Eu falei, eu estava vendo o jogo, daí engatei lá, assistindo um negocinho. Aí assisti mais, nossa, que legal, vou assistir mais um. E aí às vezes você assiste mais um, e mais um, e mais um. E nós gastamos ali 2, 3, 4 horas assistindo algumas coisas. E nós não temos a habilidade de gastar 10 minutos em oração. 10 minutos, eu não estou falando nem de 1 hora, estou falando só de 10 minutos. Para alguns, 5 já é uma coisa...
E a quietude, então, meu Deus do céu, aquilo te incomoda, como incomoda a mim. Queridos, nós temos que ser sinceros. Nós precisamos orar mais. Muito mais. Muito mais. Que o Senhor nos ajude a sermos uma comunidade que conhece a palavra, mas também que tenha uma vida de oração e de intercessão, para sermos firmes no Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus.